mostrar um pouquinho para vocês de pessoas que perderam alguns dentes, mas que ainda tem alguns, só que esses dentes que restaram estão ou quebrados, ou manchados, ou já estão fora de posição. E aí, como fazer a harmonia, né? Como fazer a harmonia de uma parte que não tem dentes com outra parte que tem dentes, mas esses dentes estão feios. Então, quando a pessoa às vezes tem um tratamento assim, ela fica, nossa, mas como? Meu sonho às vezes era ter dente a dente, mas como que isso vai ficar legal se os meus outros dentes não estão legais? Enfim, hoje a gente vai mostrar para vocês como isso é possível e como fica imperceptível. Ninguém sabe onde é implante, onde é dente, porque realmente a tecnologia, os materiais ficam muito bonitos, né? Vamos lá, vou mostrar para vocês um caso que começa com uma situação que envolva, nesse caso em específico, mais a parte dos dentes mesmo, de remanescentes do que ela já tinha, tá? Então, o que a gente está apresentando para vocês agora? O paciente chegou no consultório nessas condições. A queixa dela estava principalmente na falha que tinha desses dentes e, logicamente, nos problemas que já tinha de cor, de formato, do tamanho, e aí comprometia bastante ela esteticamente, tá? Então, o que a gente vai apresentar para vocês? Como é que foi o passo desse trabalho para chegar no resultado final que a paciente fica aí, então, bem satisfeito, e é um tratamento extremamente estético. E nesse caso agora em específico, só o que estava envolvendo dentes, tá? Então aqui, ela já tinha uma coroa de acrílico, uma foto que a gente tem aí mais ampliada. Dentes aqui então também que já em função desse tom, são características de quem já fez o tratamento de canal. A mesma coisa aqui então, é um dente que já tinha uma coroa de acrílico, algo bem antigo mesmo, tá? Que acaba acumulando bastante placa, sim, a gente já vê pela borda aqui inflamando a gengiva. A gengiva, né, já fica com um tom até diferente de uma gengiva sadia, tá? Então, o que a gente fez aqui? O que a gente optou nesse caso dela, tá? Fazer dentes que tinham já reabilitações antigas com as coroas, a gente não tem como retroceder e voltar a uma situação para poder ter a possibilidade de fazer meramente uma faceta, porque o dente já foi todo trabalhado, então não tem como voltar atrás. E nos demais, já que talvez poderia vir um comprometimento no todo o conjunto do seu plano de tratamento, para ser então um tratamento que a gente envolva todos os dentes, mas de uma forma mais conservadora, a gente então optou pelas facetas. Então, o que é isso? Nessa região aqui da frente, nos dois, por exemplo, a gente só faz um desgaste numa camada anterior dos dentes e preserva todo ele, tanto a parte onde o paciente vai ocluir, vai morder, a gente não interfere em nada. Nos demais, como por exemplo aqui e aqui, a gente já percebe até duas diferenças. Foram então dentes que foram totalmente preparados, e no caso aqui, repreparados, então a gente vê duas coisas. Aqui o indício mesmo de um dente que está com um tratamento de canal provavelmente bem antigo, mas às vezes quando o paciente vê, ou quem tem em casa, às vezes caiu um dente, um provisório e tal, e vê que está um dente escurecido, imagina na mesma hora, não, esse dente está tão ruim ou tão feio que é um dente que está perdido. E na verdade não. Desde que bem tratado. A raiz dele, né? A raiz está boa, a estrutura, o que está dentro do tecido ósseo, é o que mais importa. Tá então assim, só que para quem olha às vezes assusta, não, mas se a raiz estiver bem, não tem problema, a gente consegue reabilitar. E aqui de novo, um dente que tem então já um pino metálico, a gente já comentou isso em programas anteriores, que é o que se fazia. Hoje a gente não opta mais por esse tipo de tratamento, pelos riscos que tem e até pela dificuldade também de remover para fazer outro. Então, só que às vezes também a gente, quando dá, a gente até remove e substitui por uma fibra de vidro. Mas nem sempre é possível, porque na época que eles faziam esses núcleos metálicos, eles faziam muito largos, então a raiz ficava muito fininha ao redor e acaba que se a gente tentar remover, às vezes pode ter uma fratura de raiz. Então, nesses casos, aí deixa esse núcleo metálico e reabilita-se assim mesmo. Acaba sendo a melhor opção para poder não ter nenhum risco de fraturar uma raiz e ter um tratamento a mais, tá? Então, aqui embaixo, a gente está ainda numa fase dos provisórios. Os provisórios a gente acaba utilizando para poder já apresentar para o paciente como é que vai ficar. Esses provisórios a gente acaba fazendo nos modelos de gesso e depois eles são inseridos em boca, para que tenha essa possibilidade de se imaginar como é que vai ficar no resultado final. Tamanho, as dimensões do dente, a gente tenta sempre fazer com que os dentes fiquem igualmente dos seus tamanhos, os dentes que são equidistantes, para que depois os espaços que faltam a gente vai compensando. O caso dela tinha uma limitação maior porque aqui ela tem um diastema muito grande, um espaço entre os dentes muito grande. Então os dentes ali acabaram ficando um pouco mais largos, em consequência desse tipo de situação que ela se encontrava, tá? Então como é que ela estava antes?
só para mostrar para vocês, espaços muito grandes. O que acontece aqui? Não tem a possibilidade de a gente colocar um implante e aí a gente não consegue reabilitar dessa possibilidade. Então a gente aumenta todos eles um pouquinho para compensar aqueles distribui desde onde começa o tratamento lá do outro lado até aqui, vai distribuindo, como a Morgana falou, um pouquinho para cada um até chegar numa medida mais que compense. A gente consegue perceber, logicamente, que tem outros tratamentos a serem realizados, só que também a gente vai aqui por uma opção do paciente, porque ele tem agora como ambição naquele momento. Então, aí tem coisas que a gente vai, no decorrer do tempo, fazendo outras coisas. Mas o foco aqui é esse. A pessoa às vezes tem um problema em cima, um problema embaixo. Não necessariamente ela tem que realizar os dois na mesma época. Né? Então, aqui, o modelo inicial, aqui já o modelo, já com a porcelana aplicada também sobre o modelo de gesso. Esse é o trabalho que vem para a gente do laboratório, tá? E aqui, então, já instalado em boca. Detalhes que a gente consegue ver bem, olha como a gente tem aqui uma situação bem adaptada, que tem ali uma junção bem íntima, para que não tenha aquele degrau ou aquelas manchas que a gente viu nas fotos anteriores do começo, tá? Então, assim, a gente tem aqui como caso concluído, tem, logicamente, outras situações para serem avaliadas no decorrer do seu tratamento, mas o foco aqui, então, está nessa parte superior. Então aqui de novo, a gente só envolveu o que tem de dente. Então mesmo assim, se faz um preparo interno das estruturas, como a Morgana bem comentou, a raiz, se bem tratada e sadia, a gente consegue reabilitar os dentes sem problema nenhum. E um outro caso, Morgana deu lá no início do tratamento. Vocês vão ver que no decorrer dessas fotos vai ser quase que imperceptível imaginar que esse paciente tinha falta de um dente e com a instalação do implante, como fica totalmente resolvido, tá? Então, o implante aqui instalado, toda uma parte, um procedimento cirúrgico, que numa situação que a gente faz um bom planejamento, e aqui então a prótesezinha já aparafusada, tá? E aqui então a gente tem um parafuso passante que une e depois fecha isso aqui. E a pessoa então acaba tendo um resultado finalizado dessa forma. Então só para que vocês entendam e percebam que tanto sobre dentes como sobre os implantes a gente consegue dar uma situação para o paciente bem confortável.